Olá a todos, meu nome é Denise, sou enfermeira de formação e atualmente trabalho no hospital de grande porte na nossa região. Quero primeiramente agradecer pelo convite em estar dividindo para vocês um pouquinho do nosso conhecimento a respeito do lúpus sistêmico. Fui convidada pela ABA, da Igreja do Nazareno, a Associação Bethesda de Assistência, a nossa igreja, para dividir um pouquinho com vocês sobre o que é a doença do lúpus. Esse pedido me foi feito porque em fevereiro nós comemoramos o Fevereiro Roxo, que desde 2014 é um mês separado para que a gente possa falar sobre as doenças que não têm cura. E entre elas nós temos o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus sistêmico, ou lúpus eritematoso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para falar sobre o lúpus, a gente precisa entender primeiramente que ela é uma doença de vasta gama, tanto de sintomas, formas como ela se desenvolve dentro das pessoas, Mas, assim, eu vou tentar colocar de uma forma bastante resumida, mas de bastante compreensão, o que é o lúpus. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o lúpus é uma doença autoimune. O que quer dizer uma doença autoimune? Não é uma doença que você pega como vírus, bactérias, gripes. Não, é uma doença que o seu próprio corpo desenvolve. As próprias células de defesa do organismo acabam atacando alguns órgãos do corpo. E isso é considerado uma doença autoimune. Portanto, ela não tem cura, mas ela tem controle, ela tem cuidados, Então você não adquire lúpus de uma outra pessoa, ela não é uma doença contagiosa, mas ela é uma doença desenvolvida ao longo dos anos e algumas pessoas que já possuem a predisposição a ela. Todo mundo vai ter lúpus? Existe alguma causa para que a pessoa desenvolva lúpus? Não. Alguém que tenha já uma predisposição no seu mapa genético ou na sua linha genética pode, durante os anos, desenvolver a doença do lúpus. O lúpus ele é mais comum em mulheres jovens, mais ou menos em 15 e 45 anos é o que a gente espera aí que o lúpus possa aparecer. Contudo, é importante dizer que existem casos em que crianças, às vezes recém-nascidos, podem desenvolver a doença também. E a doença, ela se desenvolve através de sintomas uma gama de sintomas muito grande. Então, existem manchas avermelhadas no rosto, principalmente em forma de borboleta. Existem manchas vermelhas que descamam pelo corpo. Muita dor articular. O que é dor articular? Na junção de dois ossos, uma articulação, pode haver muita dor. Quadril, cotovelo, ombro, até os dedos. As dores articulares. Por isso que ela é considerada também uma doença reumatológica, porque ela dá muita dor articular. Pode causar febre, pode atingir os rins, coração, pulmões, a pele. Então, o lúpus ela é uma doença de difícil diagnóstico. Por quê? Porque ela pode se apresentar de formas tão variadas, de formas tão diferentes, que isso pode causar ser um diagnóstico tardio, pode retardar o diagnóstico, Como é feito o diagnóstico de lúpus? Ele é primariamente feito através dos sintomas apresentados. Então você vai no consultório, fala para o médico, dói aqui minhas articulações, eu tenho tido manchas na pele, tenho tido febre recorrente, alguma coisa que direcione a mente do médico assistente para o lúpus, a idade, Quando ele vê que pode ser o lúpus, exames laboratoriais são feitos. São os exames de sangue e de urina que geralmente diagnosticam o lúpus. Só o médico é capaz de solicitar e interpretar os resultados deste exame, para dar com certeza, de forma firme, o diagnóstico de lúpus eritematoso. É importante também saber que existem 4 tipos diferentes de lúpus, ou pelo menos 4 tipos conhecidos de lúpus. Um é o mais conhecido, que é o lúpus sistêmico, o lúpus eritematoso sistêmico. Esse lúpus é aquele que atinge vários órgãos do organismo, pulmões, rins, coração, pele. Então, esse lúpus, ele tem o nome sistêmico justamente porque isso pode estar sendo verificado ou vários órgãos do corpo podem ser atacados ao mesmo tempo. Existe também o lúpus discoide cutâneo, que é um lúpus que se apresenta muito mais por sintomas de pele, são manchas avermelhadas
que geralmente dão na face, em forma de borboleta, são lesões vermelhas e que muitas vezes descamam. Esse é um tipo de lúpus que fica mais restrito a sintomas cutâneos, sintomas de pele. Existe um lúpus que é o lúpus neonatal, que dá em recém-nascido, e é a forma mais difícil de se ver, né? É o raro, é o lúpus raro, é a forma do lúpus neonatal, que geralmente vem em crianças que nascem de mães lúpicas. Então, mães lúpicas podem ter crianças que desenvolvam os sintomas logo no recém-nascidos. E por último, também conhecido é o lúpus por uso de medicamentos ou drogas. O uso de substâncias ou durante o tratamento de substâncias medicamentosas, mas que afetam, né? Já disse que você tem a tendência, não é qualquer pessoa que toma remédio que acontece isso. Uma pessoa que já tem a tendência ao lúpus, que faz um tratamento mais prolongado, ou com drogas medicamentosas mais fortes, pode desenvolver o lúpus também, tá? Então esses são os 4 tipos de lúpus que a gente mais lida ultimamente. Quando desconfiar ou quando procurar um médico na suspeita de lúpus? Se você tem caso de pessoas com lúpus em casa, fique atento aos sintomas. Ou se você começar a perceber, após uma infecção, após uma doença, após o uso de um medicamento, após a exposição prolongada ao sol, por exemplo, alguns sintomas como dores articulares, febres, manchas vermelhas que descamam, manchas vermelhas no rosto, algumas lesões na cavidade oral, por exemplo, é importante que você procure um médico e relate esses sintomas que você vem apresentando. Só o médico, então, é quem vai solicitar os exames e direcionar para esse tipo de doença. Voltando um pouquinho, eu gostaria de falar para vocês todos os sintomas mais específicos do lúpus. Então, já falamos de manchas na pele, o racho cutâneo, já falamos de dores articulares, já falamos de lesões na boca. Vamos falar também que lúpus pode dar queda de cabelo, fadiga, inchaço de articulação. É importante você perceber que são vários tipos de sintomas. Quando você perceber que há algum caminho diferente na sua saúde, com sintomas que começam a ser recorrentes e que você não tinha antes, é importante você procurar um médico. Lúpus tem cura? Não, lúpus não tem cura. Ela é a resposta do seu próprio organismo, das suas próprias células de defesa atacando alguns órgãos. Isso acontece em quem tem na sua rede genética, ou no seu mapa genético, uma tendência a essa doença. Mas é importante ressaltar que lúpus tem controle. E os cuidados podem diminuir e até mesmo cessar os sintomas da doença. A gente costuma dizer lá dentro da fala médica, da área médica, que o lúpus dorme. E é bem isso mesmo. O lúpus acordado é um lúpus em movimento dentro do organismo. O que a gente percebe é que por causa disso os sintomas estão aí muito recorrentes. Porém, um tratamento bem direcionado, que são usados alguns medicamentos como corticóide, alguns anti-inflamatórios, até medicamentos diferentes como metotrexato, tem vários medicamentos, a gente percebe que a gente pode diminuir a intensidade desses sintomas e até cessá-los em alguns tratamentos, porque a gente costuma dizer que o lúpus dormiu, né? E isso é o mais perto da cura que a gente chega. Para que você conviva bem com o lúpus, é você aprender a lidar com o tratamento e com o sintoma. Outra coisa importante de se destacar é que é importante para o tratamento alguns cuidados que a pessoa deve ter. E esses cuidados passam por tomar uma medicação de forma adequada, alguns cuidados com a saúde, a alimentação saudável, a alimentação adequada para o quadro da doença. E isso vai muito do posicionamento e da decisão do próprio doente em cuidar da doença. Nenhum tratamento ele é bem sucedido se ele vier só da imposição de um médico. Todo tratamento ele é bem sucedido e ele é adequado quando existe uma relação firme entre o seu médico e o paciente. E os dois concordam e firmam um acordo sério em levar a doença e o tratamento adequado. É importante que a gente saiba que a forma como você aderir ao tratamento impede muitas vezes a forma grave da doença.
e a forma grave da doença pode levar à morte. Então é muito importante que a gente evite que a doença se apresente na forma grave. E isso vem muito, vou falar de novo para que todo mundo guarde isso na cabeça, isso depende muito da relação do tratamento entre médico e paciente. Lúpus não é frescura. Lúpus é uma doença difícil de ser tratada e o paciente que tem lúpus muitas vezes demora para entender, aceitar e tratar a sua doença. Cabe a nós, no conhecimento desta patologia, muitas vezes, se estamos com a doença, poder aderir a um tratamento de forma adequada, mas se não, sermos a rede de apoio, de compreensão e de direcionamento daqueles que estão doentes perto de nós. Muitas vezes podemos ajudar aqueles que adoeceram através do nosso posicionamento e conhecimento. Se depois desse breve relato sobre o lúpus, nós pudermos firmar um acordo e podemos ser rede de apoio para todos aqueles que têm desenvolvido doenças autoimunes ao nosso redor, valeu a pena cada minuto que conversamos durante essa noite. Que você seja a diferença e faça a diferença na vida de todos aqueles que estiverem ao seu redor. Muito obrigada.